Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Hoje é sexta-feira, dia 1º de maio de 2020, dia do trabalho, dia do trabalhador e também dia de São José Operário. São José Operário, rogai por nós. E o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, versículo dos 52 ao 59. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele pão que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 1º de maio, dia do trabalhador, e a Igreja, através do Papa Pio XII, instituiu no ano de 1955 também homenagem ao trabalho. A Igreja homenageia São José Operário, aquele pai que cuidou de Jesus. Como nos fala no Evangelho, este aí não é o filho do carpinteiro? Essa era a profissão de José. E Jesus também aprendeu a profissão do seu pai. Viveu até os 30 anos exercendo essa profissão de carpinteiro. Tanto que quando Jesus vai lá em Nazaré, na sinagoga, que começa o seu ministério público, quando ele lê o livro de Isaías e diz que ali estava se realizando, hoje se realiza isso que vos fala o livro, então eles falavam: mas esse não é o filho do carpinteiro? Esse não é o filho de Maria? Então Jesus exerceu essa profissão, foi trabalhador, sendo filho de Deus, mas sendo homem, ele exerceu a missão no trabalho, também no trabalho laboral. E nós queremos aqui no dia de hoje rezar por tantas famílias, tantos pais de famílias, tantas pessoas que nesse momento que nós estamos vivendo estão perdendo os seus empregos, querem trabalhar, mas não encontram um trabalho digno e ficam dependendo da bondade, da caridade das outras pessoas ou vivendo da caridade do governo, né? Então, como São Paulo nos diz, que o trabalho edifica o homem, o trabalho dá dignidade ao homem. Então, que rezemos nesse dia por aquelas pessoas que não têm trabalho, que estão desempregadas, não têm como sustentar as nossas famílias. E no Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos que os judeus discutem entre si como é que ele pode dar a sua carne a comer. E é interessante que essa discussão dos judeus, ela permeia por 2000 anos. Até hoje, muitas pessoas não querem reconhecer o Cristo presente na Eucaristia. E tão claro como cristalino, como o Evangelho de São João, nesses versículos que nós meditamos e estamos meditando, não há forma mais clara de Jesus dizer a sua presença viva na Eucaristia.
Como é que as pessoas ainda discutem isso? Como é que as pessoas ainda não acreditam? Como é que as pessoas se escandalizam? Porque põem limite na graça de Deus, põem limite no poder de Deus. Querem olhar Deus com os olhos humanos. Não querem olhar Deus como o anjo Gabriel falou a Maria. Deus é o Deus do impossível. E é isso que Jesus quer dizer no Evangelho de hoje. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe no meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai vive e me enviou, eu vivo por causa do meu Pai, e o que come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Jesus vai continuar falando que aqueles pão que Deus deu às pessoas que vinham no êxodo, saindo do Egito, a terra prometida, comeram do maná, mas morreram. Mas quem come do próprio Cristo tem a vida eterna, e o Cristo permanece nele. Por isso da graça da Eucaristia, por isso que os discípulos conheceram Jesus, reconheceram o Cristo ressuscitado nessa graça de partir o pão. Será que Jesus fez esse ato somente no seu tempo? Ou ele deixou os discípulos, deixou a sua igreja para que essa graça de Deus se multiplicasse, se perpetuasse através da Eucaristia na igreja? É claro, meus irmãos, é claro que essa presença viva do Cristo é presente na Eucaristia. É a graça de Deus presente na sua igreja, na igreja do Cristo. Portanto, meus irmãos, comungar é estar fazendo parte, é o Cristo que permanece, nós permanecemos no Cristo e Ele permanece em nós. Por isso a graça da Eucaristia, por isso a comunhão, você está em comunhão com Cristo, ligado com Cristo através da Eucaristia. É comer da carne e é beber do sangue. A carne que alimenta a alma, o sangue que lava e purifica o espírito. Essa é a graça de Deus. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda não querem. Leem, são como cegos. Leem, mas veem, mas não enxergam. Escutam, ouvem, mas não escutam. Como é que a pessoa pode ler a Bíblia, dizer que conhece a Bíblia, leu a Bíblia e não passa por essa passagem e não reconhece a presença viva do Cristo na Eucaristia? É impossível. É límpido e transparente. As palavras de Jesus são muito claras e diretas para aquele que quer viver eternamente. Necessariamente tem que comer da carne do Cristo, beber do seu sangue, comer desse pão que nos foi dado por Deus, esse pão que veio do céu e qual nós não morreremos, mas teremos a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.